21ª sessão extraordinária, 28 de janeiro de 2022. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso bom dia. Damos início à 21ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Solicito a senhora secretária vereadora Vânia Generoso que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente, Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vane Generoso, presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes, nenhum ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Antes de dar continuidade, agradeço a presença aqui do chefe jurídico da Prefeitura, Dr. Marcelo Berto, também do presidente do sindicato, Plínio. Sejam sempre bem-vindos aqui nessa Casa de Leis. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. Prosseguindo no termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nessa sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido as vereadoras Vilma Berto e professora Delmira para acompanhar o procedimento. Clemente da Silva Lima Júnior. Vilma Lucilene Berto Álvares. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Delmira de Moraes Jerônimo. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Derli Antônio da Silva. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Paulo Roberto Pereira. Marcelo Gregório. José Roberto Batista Júnior. Daniel Rodrigues Faustino. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Obrigada, meninas. Ordem dos vereadores a ser utilizada na votação das matérias. Juninho do PEG-PAG Lima, Vilma Berto, Ricardo Rio, professora Delmira, Fábio Santos, professor Derli, professor Rodrigo, Paulo Japonês, Marcelo Gregório, Júnior Batista, Daniel Faustino, Graciane de Madureira e Vane Generoso. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria de autoria do Executivo Municipal. Matéria em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 001/2022. Consulta o plenário para a dispensa da leitura, uma vez que todos já receberam a cópia do projeto. O vereador que for favorável permaneça sentado e aquele que for contrário que se levante. Aprovado pelo plenário. Desta forma, passaremos para a apreciação da matéria. Coloque em segundo turno de apreciação
o projeto de lei complementar número 001/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e agentes de saúde, e dos servidores do Magistério Público Municipal, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, e está em discussão o presente projeto. Com a palavra, o vereador Juninho do PEC Paga Lima. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, servidores desta casa, nobres vereadores, público aqui presente e internautas que nos assistem. Ontem nós discutimos esse projeto, né, sobre a adequação, e eu queria só reforçar que a questão para quem ganha o salário mínimo, né, hoje já fui questionado pela manhã por servidores, não foi um reajuste dado, foi uma adequação para poder não ficar menos que o salário mínimo. O reajuste são de 5% às outras classes. Então, quem ganha menos não teve reajuste, teve adequação somente. Então, só para ficar bem claro. E também ontem chegou a notícia para nós, né, que o presidente Bolsonaro anunciou um reajuste de 33,24% para o piso salarial dos professores. E a notícia chega dessa forma, que o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira, 27, pelo Twitter, o reajuste de 33,24% no piso dos professores da educação básica. A disposição de conceder a reposição foi antecipada pelo chefe do Executivo na quarta-feira, dia 26, a apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. Agora, aqui que a gente tem que prestar muita atenção nessa informação. Mais de 1,7 milhão de professores dos estados e dos municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados. Publicou o presidente na rede social. Então, eu sugiro aqui ao Executivo Municipal, né, até se pronunciar de que forma que eles vão conduzir, se vai ser aplicado também esse índice aos professores municipais, né, dar visibilidade, porque às vezes uma notícia dessa, quando o Executivo não se manifesta rápido, começa a sair comentários, burburinhos, conversas distorcidas. Então, assim, que a comunicação hoje, né, do prefeito seja bem rápida e eficaz e direta. Olha, vai dar, não vai dar, vai aplicar a partir do dia tal, do mês tal, para que não fique saindo conversas atravessadas, né, que pode até vir a prejudicar o próprio prefeito, né, e sua equipe. Então, aí que o Departamento de Educação já se atente aí, com certeza já estão vendo, né, como vão tomar essa decisão aí, e os professores, através dos seus grupos aí, se organizem, né, e mais uma vez quero aqui parabenizar o presidente, que essa casa sempre está aberta para as discussões, se quiserem os grupos de professores conversar, tenho certeza que nós todos estaremos à disposição, de uma forma pacífica, né, e ordenada, para a gente poder discutir esses assuntos aí, é muito importante. Quero também aqui agradecer, em especial, ontem cobrei também, a presença do Plínio Fernandes, nosso amigo e presidente do sindicato dos servidores públicos. Hoje ele está aqui, então, nosso reconhecimento, muito obrigado pela presença, representando a classe dos servidores. Então, atendeu aí, né, está com a gente, muito obrigado. Ao diretor jurídico também, Marcelo Berto, sempre à disposição nossa lá, muito obrigado também, e um bom dia a todos. Continue a discussão, com a palavra o vereador Ricardo Riu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, internautas que nos assistem, meu bom dia. Todos já sabem da minha
posição quanto a esse projeto. Votarei sim novamente, apesar de que não concordo apenas 10% para quem ganha um salário mínimo. Na realidade, teria que ser 10% para todos os funcionários. Mas pegando o gancho do que o Juninho acabou de falar, que o presidente Bolsonaro deu um reajuste de 33,24%, no final, em meados de dezembro, eu fiz um requerimento junto à Prefeitura Municipal, porque já tinha saído que o presidente daria um aumento, depois voltou atrás, e nesse intervalo de tempo eu fiz um requerimento junto à Prefeitura Municipal, perguntando sobre o reajuste, se seria feito ou não para o magistério. Chega agora em janeiro, o presidente Bolsonaro bate o martelo e aplicará sim a porcentagem para o magistério. Vou responder aqui a resposta do Executivo, que foi feito em dezembro. A pergunta era o seguinte: o reajuste dos professores da Rede Municipal de Ensino a partir de janeiro de 2022 já está no programa, no orçamento do município? Haverá reajuste no salário dos professores da Rede Municipal de Ensino a partir de janeiro de 2022? A resposta foi o seguinte: o município seguirá o reajuste conforme o estabelecido pelo governo federal. Este foi um requerimento de dezembro de 2021. Peço ao senhor prefeito municipal, à sua equipe de trabalho, que pense com carinho e que faça valer este reajuste que será dado pelo governo federal, para valorizar os professores estes que não tiveram o abono, professores estes que no ano passado tiveram que se redobrar para fazer as suas aulas híbridas. Então, que nós possamos valorizar a nossa classe do magistério. São estas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continue discussão. Com a palavra o vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, em teu nome, em tua pessoa, cumprimento a mesa, diretora, aos vereadores, companheiros de trabalho desta Casa de Lei, e aqueles que também nos acompanham via online, servidores desta casa que nos auxilia muito bem, o senhor presidente da categoria dos servidores públicos municipais, senhor Plínio, que se encontra no plenário, e as demais autoridades jurídicas. O meu bom dia e especial a Deus. Manterei o meu voto favorável, é lógico. Não poderia os 13 vereadores votar nesta lei ao contrário, respeitando o voto de cada um, esse vereador respeita. Ainda que eu fosse o único a votar a favor, a gente sabe da imunidade parlamentar. Mas eu quero vir aqui na reafirmação deste voto favorável que dei ontem e que hoje para aprovação, agradecer a presença do senhor Plínio, presidente da categoria, a qual foi muito cobrado por esse vereador ontem, por não estar no plenário, uma vez que o presidente justificou ontem por não permanecer a sua saída, uma vez que ele estava conversando com o presidente desta Casa de Lei. Senhor Plínio, seja bem-vindo e que haja manifesto da parte do senhor para a categoria dos servidores públicos municipal, uma vez que o senhor ocupa o cargo de presidente representando essa categoria, né? Eu sei que ela veio, esta lei, com medida de urgência especial, mas que haja manifesto, né? Eu falo assim que quando for ter de aprovar uma lei como essa, embora seja a correção aí infracional, a maior parte disso, que haja manifesto.
O vereador Juninho do Pag Lima, ele tocou num assunto muito importante, onde o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, o pior presidente que já governou o Brasil, na minha opinião, né? E isso daí eu mantenho, o pior, falo aqui na tribuna, o pior presidente que já governou o Brasil. Uma vez, ele faz uma lei devido à epidemia, onde não pode dar-se aumento, onde não pode ter concurso público, e de repente, agora, a epidemia voltou a todo vapor, está seguindo a sua carreira aí, como estava, aumentando aí os caos, e o senhor presidente agora, é engraçado que ele resolve dar aí um aumento extraordinário, né, para a categoria aí dos professores, magistério público. O porquê? É por causa da política. Isso daí, não que os servidores, né, não que as pessoas que seguem as suas carreiras não precisam, ou, né, não precisa aumentar o seu salário, ser valorizado. Mas nós entendemos o curso da política. O curso da política é isso. O camarada em campanha, eu quero pedir licença para o senhor presidente, porque a minha indignação é essa, com o presidente da República. Ele faz uma lei, e agora o decreto dele nem terminou, ele já vai lá e faz uma como diz aí assim, né, uma ação politicamente para ser beneficiado nas urnas. Sabendo que está colocando os prefeitos, os governadores em maus lençóis. E isso daí, à tardezinha, eu quero pedir para todos os vereadores desta Casa de Lei, vocês que estão me assistindo, liga a televisão mais tarde, na parte da tarde, para você ver o caos que esse louco desse presidente está trazendo para o Brasil. Eu não sou contra o aumento, não. Ele pode dar um aumento aí, do tanto que ele achar que deva dar. Mas eu falo assim, devido à situação que ele está colocando, as autoridades que governam o país, a situação que ele está colocando nessa ação dele. Quando esse vereador indignado fala que nós colocamos um louco para governar o país, né, eu falo que é um louco para governar o país, então muitos vão taxar, vão me criticar, vai falar lá, ó, o camarada é um matuto, né, o cara é um ignorante, está falando, entendeu, que nós colocamos aí tantos estudados, tantas pessoas cultas aí, e vai falar que eu sou um ignorante, não sei o que eu estou falando, mas eu sei o bem que eu estou falando e sei aonde esse presidente colocou o nosso país. Eu sei aonde o nosso país está andando. Agora ele me vem com uma dessa daí. Ato político. É a corrida das urnas, né? Começou-se a política, né? Então, que a classe a qual é beneficiada com o aumento do salário está sendo valorizada, amém. Tem todo o apoio desse vereador. O que eu não concordo é o camarada fazer um decreto e nem embora venceu o decreto que ele tinha feito de não fazer concurso público, não dar aumento do salário, entendeu? E agora ele rebenta desse jeito aí os governantes do país, né? Então, essas são minhas considerações, senhor presidente, mantenho o meu voto favorável quanto aí, né, a correção aí da infração através aí desta lei, e é isso daí, né? O meu bom dia, mais uma vez, em especial a Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora professora Delmira. Senhor presidente, componentes da mesa diretora, vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, os internautas, eu Prínio, né, que está aqui presente, Marcelo Berto. Eu quero dizer assim que ontem eu usei a tribuna para falar desse projeto que está em discussão, mas dizer assim que o meu voto favorável é pensando também que logicamente que nós queríamos que fosse um reajuste, que fosse melhor para os servidores, porque nós sabemos que são os servidores públicos, são eles que alavancam o nosso município e tem que ser, sim, valorizados. Então, assim, é uma pena que é somente 5%.
Mas, como dizemos e como falamos, é o que temos. Aí nós temos um outro plano, pode ser melhorado? Se a gente não passa o projeto, tem uma outra proposta, né, que possa ser melhorada de imediato? E eu quero dizer assim, eu peço licença para tirar a máscara, porque eu estou um pouco sufocada aqui. Mas eu quero dizer assim que eu não recebi nenhuma ligação de funcionários pedindo para que o meu voto fosse contrário. Eu recebi várias ligações de funcionários pedindo para que fosse aprovado. Vocês votem favorável, por favor, votem favorável. Mesmo a gente sabendo que poderia ser melhor. Mas eu recebi várias ligações, e eu não recebi nenhuma ligação que posicione agora, que mande mensagem para mim, olha, eu pedi para você votar contrário. Então, nós temos os nossos argumentos, nós estudamos o projeto, e nós temos o nosso posicionamento de voto aqui. Então, mesmo quando as pessoas pedem, porque às vezes a gente não agrada a todos com o nosso posicionamento, não é? Mas a gente sempre escuta as pessoas que nos ligam, as pessoas que façam pedido. E eu gostaria, assim, de falar referente sobre a classe dos professores. Esse aumento, né, que ontem foi assim, na Globo News, só se falava isso, qualquer pessoa poderia estar lá assistindo, toda hora estava falando, referente a isso. Então, é muito bom, isso é muito importante, mas é uma pena que, infelizmente, quando é um ano eleitoral, aí que se fala de valorizar as classes, fala de valorizar a classe dos servidores. Só que eu discordo até com algumas falas do vereador que me antecedeu, o vereador Paulo, porque eu acho assim, talvez seja o momento da classe dos professores serem valorizados. Talvez seja o momento agora, porque eu falei, nossa, olha, 33%, é isso? Acho que é 33% e mais alguma coisa. Eu falei, que maravilha, porque o professor, ele pode ele lecionar naquele período, ele sempre tem que estar ocupado com outras coisas, ele sempre tem que estar fazendo um bico. Pode ver, é difícil o professor, que ele só é professor. E ele faz uma coisa, ele faz outra, então fala assim, que é uma pena que eles são lembrados simplesmente nesses anos. É uma pena que servidores são lembrados em vésperas de eleições, com aumento disso, com aumento daquilo, com promessa disso, promessa daquilo, e nós já estamos cansados com isso. Então, é importante que a classe dos professores, eles sejam valorizados, sim, por mérito do professor. Não pensando em se promover como presidente da República, ou pensando em se promover ou se reeleger, mas que seja valorizado por saber que é uma classe que precisa desse reconhecimento de nós políticos. Sim? A parte, vereador Paulo. Quando na minha fala eu falei, com certeza os professores têm que ser valorizados. Todas as classes que trabalham têm que ter os seus valores. Agora, isso que você falou agora foi muito importante, vereadora. Não numa época de política agora, que ele saiu do decreto, que ele mesmo colocou que não era para dar aumento por causa da Covid, a Covid permanece, e ele agora faz e dá um aumento desta maneira. Então, o que eu quero dizer é que os servidores, os professores, todos que trabalham, os trabalhadores, do modo em geral, têm que ser valorizados. Agora, não pode um louco desse daí que vai colocar os prefeitos e governadores em mau situação. No momento, agora, ele vai ter uma briga grande. Isso que eu estou deixando bem claro, quando for de tardezinha que vocês ligarem a televisão, vocês vão ver o pau fechando com governadores e prefeitos em cima dessa lei do presidente, entendendo que é politicagem. Entendendo que ele está fazendo isso daí para se promover politicamente. Muito obrigado, vereadora. Acabou meu tempo? Não, somente para concluir, eu só quero dizer assim, eu, na qualidade de professora, e eu já tive algumas divergências com professores, nós sabemos que, em outros momentos, eu já passei por situações difíceis, sim,
Mas eu quero dizer, assim como o vereador Rio também, essa resposta que o Executivo deu para ele, e eu, nessa qualidade de professora, logicamente, sendo essa lei federal, nós vamos o quê? Lutar para que seja cumprido. Infelizmente, lógico, vai ser uma bomba aí para os municípios, mas vai ter que se repensar, talvez seja o momento. E a resposta que o vereador, que veio para o vereador Rio, que vai se cumprir, não é? A determinação, a lei federal, vindo para os municípios, então cabe a nós ir à luta e em defesa para que seja cumprida a lei. São essas as minhas considerações. Vereadora, obrigado. uma parte. Sim? Sobre esse anúncio aí dos 30% para os professores, vai cair em cima dos vereadores. Só lembrando que foi anunciado, mas não está em vigor ainda, tá? Sim, então, é uma discussão. que fique claro para os professores, porque nós vamos ser muito cobrados. E aí, que dia que o prefeito vai implantar os 33? Que dia que a gente vai receber? Então, lembrando que só foi anunciado. Sim, acredito que todos entenderam isso, né? Foi uma discussão ontem, ainda vai ser votado e depois vir para os municípios. Não sabemos se isso ainda vai vigorar, mas já estou me posicionando à minha defesa, tá bom? E o meu apoio. Muito obrigada. Continua em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Graciane de Madureira. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Cumprimento, através da pessoa do nosso presidente, toda a mesa diretora, servidores desta casa, nobres vereadores, público presente, o representante do Sindicato de Servidores Públicos. Que Deus abençoe a todos. Ontem não vim também a essa tribuna, mas dei meu voto favorável ao APL 00122, onde há uma adequação e reajuste a algumas categorias dos nossos servidores públicos. Embora, como foi dito aqui por alguns nobres vereadores, não concordando de ser somente para alguns, sabendo a importância dos nossos servidores públicos, o quanto eles são importantes para o nosso município, ao meu ver, todos mereciam reajuste. Mas manterei o meu voto favorável, porque eles merecem, são pessoas trabalhadoras, embora ainda tão pouco, né, a porcentagem, mas vamos continuar lutando para que todos sejam beneficiados com esse reajuste. Em relação ao que já está sendo discutido aqui, ao anúncio do nosso presidente Jair Bolsonaro, como professora, realmente a classe dos nossos professores merecem esse reajuste. Lecionei já por muitos anos aqui no nosso município, não como efetiva, mas no processo seletivo. E, olhando ao nosso redor, o nosso município, é o município que mais baixo do salário de professor é Paraguaçu Paulista. Já cheguei a lecionar em outros municípios e, realmente, esse reajuste, ele veio numa hora boa, embora estamos passando por crises econômicas. Mas, em contrapartida, desde o início da pandemia, a gente viu muitos dinheiros gastos e que, por muitas das vezes, não foi utilizado. As suas compras, daquilo que foi projetado para sanar a pandemia. E se nós, a todo momento que vir uma valorização para um profissional, a gente sempre questionar a crise, a situação, nós vamos sempre estar engordando, sempre aqueles maiores, e nós sempre empobrecendo. Então, como professora, eu espero que o nosso município, o nosso executivo, faça se cumprir a lei, embora ainda esteja em discussão, não somente os professores, mas também tem uma PL que está em tramitação na Câmara dos Deputados, em relação aos nossos enfermeiros, onde, na próxima sessão ordinária, estarei fazendo uma moção de apoio aos nossos enfermeiros, para o reajuste, então, salarial. Professor,
e área da saúde são categorias que merecem, sim, ser valorizadas. Então, eu também quero aqui prestar o meu apoio aos nossos amigos professores. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Continue discussão. Bom, nesse momento eu passo a presidência ao vice-presidente e peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, os demais vereadores, os servidores dessa casa, todo o público aqui presente. Eu sempre gosto de, em alguns discursos que eu falo, sobre a questão salarial, sobre renda dos municípios, né? Eu sempre coloco o seguinte: mais uma vez estamos revestidos numa discussão onde envolve o governo federal, estadual. Tivemos aí um governo estadual que destruiu o servidor público estadual, tirou direitos, tirou tudo. Tudo que ele pôde tirar, ele tirou. Tudo. Né? Lembro muito bem dele na campanha, falava que os policiais seriam a polícia mais bem paga do Brasil, que isso, que a gente tem os policiais, o que eles estão passando. Eu sempre coloco o seguinte: quando o município arrecada R$100, eu sempre coloco isso para o público que está nos assistindo, questão tributária. Quando o município ele arrecada R$100, R$70 desses 100 vai para a União, tá? Que é o governo federal, o presidente da República. R$70 dos 100 vai para lá. R$20 dos 100 vai para o governo, vai para o governador. O município ele fica com 10% disso. Então o município ele tem que se virar com 10% do que se arrecada. Tem que se virar. Os prefeitos têm que dar um pulo e se virar. Para depois ele sair puxando o saco de deputado, pedindo emenda, porque senão ele não consegue construir, senão ele não consegue reformar. Então todo o esquema político no país ele é montado em cima disso, para que depois nós puxamos o saco dos deputados. Deputado, obrigado, o senhor é bonzinho, o senhor mandou uma emenda. O dinheiro é nosso! O dinheiro é nosso, você não fez mais que sua obrigação, porque tirou daqui. E o que existe de fato são municípios, não é Estado e não é União. Por quê? Município, ele existe de fato. O resto é a junção dos municípios que formam o Estado, junção dos estados que formam o governo federal, a União. Mas o que existe são os municípios. O que mais se ferra numa administração pública é o prefeito municipal, são os vereadores. Por quê? Eles conhecem a nossa casa, eles têm nosso telefone. Eu duvido que vereador aqui, que já não atendeu vários munícipes na sua casa. Vai gente lá em casa. Vai gente lá em casa. Agora, vai gente na casa de deputado? Vai gente na casa do presidente da República, do governador? Não. Quem paga a conta somos nós aqui embaixo. É nós aqui que paga a conta. É nós que somos xingados. E mais uma vez a gente está em torno de uma discussão, onde vem uma lei aumentando o salário do magistério, justamente, justo, aumentando de maneira justa. Tá? Eles não está fazendo bonitinho, não está fazendo nada, é justo. É um direito que os professores têm. A desvalorização da educação no Brasil, ela é uma desvalorização de anos. Só que alguma coisa tem que ser falada. Os municípios terão orçamento para implantar isso? Não? Você jogar um aumento, mas vai ter orçamento para jogar isso? Vamos analisar. E outra, senhor prefeito, se essa lei vir, o senhor não tem opção de dar aumento ou não. O senhor vai ter que implantar. E eu, como presidente da Câmara, eu vou ser o primeiro a cobrar a implantação. Não tem dinheiro, se tem, não tem? É lei. Vai ter que implantar. Vai ter que ser implantado. Tá? Não tem essa de, não sei... Não, vai implantar e acabou. Vai implantar. Só um minutinho, só para não atrapalhar meu raciocínio. Se você pega o que a Câmara Municipal fez, eu abri mão de 1.600.000. 1.600.000. Vocês não viram divulgado em nenhum jornal, em site, vocês não viram a devolução.
Eu postei nas minhas redes sociais. Aí não saiu, porque não é interessante para os mau caráteres ficar postando essas coisas. Né? Agora, quando é para mim criticar a Câmara, eles são os primeiros. Mas quando... Quem que já devolveu 1.600.000? Que Câmara que já devolveu no ano 1.600.000? Eu coloco aí os paladinos da moralidade. Devolveram? Nós devolvemos, e não falo como presidente não, falo como Câmara. Foi a Câmara Municipal, foram os 13 vereadores. Eu só represento os 13, mas foram os 13. Nós colocamos o quê? Que essa devolução seria indicada para os servidores públicos. Aí vem uma lei, que é a que a gente está votando hoje, que, ao meu ver, é injusta, porque tinha que trazer de maneira igualitária, artigo 37, conversei ontem, né, até agradeço a presença ontem do presidente do sindicato do PRI, na manhã toda, ficou no meu gabinete, nós conversamos, o senhor não pôde ficar na sessão, mas o senhor esteve aqui comigo, nós conversamos, até existe a possibilidade de entrar com uma ADIM, ação direta de constitucionalidade, com base na inconstitucionalidade prevista no 37, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que qualquer tipo de aumento e reajuste tem que ser de maneira igualitária, não pode ser índices distintos, está lá. Então, a gente pega, fazendo um resumo de tudo isso, o quê? Mais uma vez, o servidor público está desvalorizado. Mais uma vez, ao colocar índices distintos, você não valoriza, você cria distinção. Apesar de, como a vereadora Delmira falou aqui também, eu só recebi ligação e visita na Câmara de gente pedindo aprovação dessa lei. Falando o seguinte, não, Júnior, eu entendo a Câmara, vocês querem discutir para ser igualitário isso, para ser um aumento, as referências têm que ser mudadas, mas aprova a lei, pelo amor de Deus, porque pelo menos a gente vai ter esse reajustezinho aí. Vocês estão entendendo? Parece que o servidor está pedindo um favor, está pedindo migalha, não é isso, é um direito dele, gente. E a Câmara, mais uma vez, fica nessa situação, que nem do cartão que eu falei ontem. Se a gente aprova, vai ter gente que vai criticar. Né? Vai ter os intelectuais, né, de Facebook, intelectual de uma obra só, que vai meter o pau. Se a gente reprova esse projeto, vai vir os servidores criticando a gente, porque onde já se viu. Então, que o prefeito faça o seguinte, teve esse aumento, ele ainda vai ser dos professores, agora no magistério, vai ser discutido. Me parece que o Conselho Nacional dos Municípios já vai entrar com um mandado de segurança para suspender os efeitos dessa lei do magistério, porque senão vai quebrar os municípios, com base em índices que eles utilizarão. Então agora, gente, os professores já estão ligando, cobrando a gente. Poxa, e agora 33 e só deu 5. Não é a gente que apresenta o projeto. Se a gente não aprovar esses 5 de vocês agora, só Deus sabe quando a gente vai aprovar outro reajuste. Então a gente tem que mandar pelo menos os 5 agora. Espera essa lei, espera o que vai acontecer. Assim que essa lei tiver sancionada, o prefeito ele tem a obrigação de implantar. Porque é a lei. E se o prefeito não cumprir uma lei, ele responde por crime de improbidade, que é desrespeito a uma lei. Que ele não vai estar cumprindo uma lei federal. Tá? Então, queria esclarecer isso aos servidores públicos, porque eu estou recebendo, já recebi um monte de mensagem ali agora. Então é isso, tem que aguardar. Ah, teve um aumento? Teve, calma. Tá, vamos ver o que o Conselho Nacional dos Municípios vai fazer, vocês vão entrar com uma ação pedindo a suspensão da eficácia da lei, o que vai acontecer. Tá? É a parte, vereador Paulo. Obrigado, senhor presidente, pela parte. O que eu queria falar, justamente, que o presidente estava comentando. Essa lei que está sendo discutida, eu também não achei ninguém pedindo para mim votar contrário. Mas nós, como vereador, tem a imunidade do voto, nós temos que respeitar os nossos amigos que tomam a decisão contrária também. Foi o que eu falei a algum servidor. Mas eu quero deixar bem claro, eu fui até questionado pelo amigo aqui no plenário,
sobre que são lembrados só no momento de política. Isso é fato, que a política se promete muito, mas eu quero dizer que nós aqui, nós só votamos. Nós temos o poder do voto, que vem aqui é para nós votar, e nós vamos votar de acordo com a nossa consciência. Agora, sim, quando eu referi ao presidente da República, só para concluir, senhor presidente, é que ele coloca agora, a Câmara, mais uma vez, se vir essa lei que ele está tentando colocar aí, do aumento dos magistérios, do aumento dos professores, nós em mau lençóis de novo, porque na reforma agora que nós tivemos aí, que foi 2 anos de briga, aí, quase 3 anos de briga aí, da reforma da Previdência, sobrou para essa Câmara, sobrou para os vereadores, e só sobra para nós mesmo. O vereador presidente estava falando aí, tudo sobra para nós aqui. Então, é uma tristeza as pessoas que estão vendo isso e não entender a colocação que eu quis fazer. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Então, só para concluir, né, é isso que acontece. Tudo recai sobre a Câmara, tudo recai sobre o prefeito. E eu vou passar um recado ao Executivo agora. Prefeito municipal, Executivo municipal, utilize as redes sociais mais, dê mais informação à população. Eu sempre utilizei o Facebook para dar informação, para falar. Fui até chamado pelo jornal de porta-voz da Casa de Papel. Está lá no jornal. Porque eu gostava de explicar. Só que aí eu pensei, eu falei, cara, quem tinha que dar explicação é o Executivo, não sou eu. Eu sou presidente da Câmara, beleza. Vou falar, vou continuar fazendo meu trabalho no Facebook. Mas, senhor prefeito municipal, seja mais ativo nas redes sociais. Explique mais para a população. Um projeto desse mesmo, o senhor teria que ter feito uma matéria com a sua equipe, com o seu tesoureiro, informando, explicando para o servidor que o senhor está colocando isso agora, que depois vem outra questão da ação ganha pelo sindicato, né, que vai ser implantada, horizontal, vertical, que vai ter aumento também, acho que é 15% que falta. Aí explica. Entendeu? Então falta essa informação. Aí cai tudo no colo nosso dos vereadores, que nós não podemos emendar a lei, nós não podemos apresentar um projeto de lei, porque é competência de lá. Infelizmente tem gente que vende essa ideia e recai sobre nós. Infelizmente. Tá? Muito obrigado, senhor vice-presidente. Retorna a palavra ao titular do cargo. Continue a discussão. Encerrada a discussão, passamos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 001/2022. Em segundo turno, o vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim e, se contrário, responda não. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Não. Senhor presidente, foram 10 votos favoráveis e 2 ao contrário. Aprovado. Em segundo turno, expedir e encaminhar o autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão extraordinária. Bom dia e muito obrigado.